Gente, eu vou gravar um vídeo agora, mas quero já pedir desculpa pela minha voz, pelo meu estado, estou um pouco descabelado. Eu estava dormindo, são 4 horas e 21 minutos agora da madrugada, e eu tive um sonho que achei tão sério e queria gravar de imediato para não esquecer. Não só escrever, para não esquecer também a emoção, a realidade do sonho. Então, resumindo bastante para o vídeo não ficar grande demais, nesse sonho eu estava em um local muito bonito, com piscina, com casas lindas, e estava acontecendo um movimento estranho, onde as pessoas estavam se atacando, pessoas estavam se matando de formas terríveis, se matando fisicamente, e eu no meio daquela situação tentando ajudar o máximo que eu podia, mas passando pelos caminhos, pelos quartos, pelas salas, corredores, e de repente eu batia em alguns quartos que eu ouvia alguns sons para saber se alguém estava precisando de ajuda. E eu bati num quarto, essa é a parte mais importante para esse vídeo, e tinha um barulhinho muito baixo lá dentro, mas eu percebi que tinha alguém. E eu insisti um pouco, então abriram a porta e um rapaz foi que abriu, não abriu a porta toda. E eu perguntei, ele perguntou: o que você quer? Eu falei: eu só quero saber se está tudo bem aí. Aí ele falou: mas o que você quer? Eu falei: então, como eu disse, quero saber se você está com algum problema, se está tudo bem. Eu já mudei um pouco a pergunta na hora, porque eu vi que o semblante dele estava abatido. Ele abriu com um grande sorriso, mas de repente, quando eu perguntei, ele já caiu o semblante. E ele abriu um pouco mais a porta, eu vi que era um grupo muito chique, né? Muito glamouroso, de paetês e purpurinas, vamos dizer assim. E quando eu insisti na pergunta, ele falou, fechou o semblante, caiu o semblante, aliás, um pouco de tristeza, e começou a se abrir sobre questões emocionais ruins, pesadas que ele estava passando. Mas quando o grupo percebeu, eles começaram a conversar alto sobre moda, sobre ostentação e sobre coisas desse tipo. Eram pessoas de aparência muito chique, muito glamurosa, mas eles deram total desatenção à dor que aquele rapaz estava sentindo. E quando eu insisti em tentar ajudar ele um pouco mais, aquele grupo se tornou um pouco mais agressivo, a ponto de não só estarem mais falando alto sobre essas coisas da atualidade, sobre moda, sobre glamour, sobre roupa, sobre cores, mas puxaram ele também no meio daquela confusão, foram puxando ele para o meio, e eu vi ele se afastando com um olhar triste, um olhar pesado, mas ao mesmo tempo um olhar duvidoso. E eu entendi, e assim eu despertei exatamente nessa hora, que a porta foi se fechando quando foram lançando ele para o meio daquela confusão, de que lá fora existiam pessoas violentas que estavam se matando realmente fisicamente, mas que dentro daquele quarto existiam pessoas que eram consideradas o único, talvez, grupo de realmente amigos e amigas que aquele rapaz tinha, mas que no fundo eram demônios possuindo pessoas para destruir, para matar também a vida, para retirar a vida daquele rapaz, mas de uma forma diferente, impedindo que ele se libertasse daquela dor, daquela situação interior que ele estava vivendo, mostrando para ele cores, paetês e plumas de uma situação que na verdade dentro dele não tinha nada a ver com aquilo. Então eu entendi que era um alerta para algumas pessoas que estão envolvidas por grupos de amigos, mas que na verdade também não são amigos, que não estão importando ou estão interessados ou sentindo alguma coisa pela sua dor. Às vezes até estão fingindo muito bem, mas quando você chega perto de uma cura, de uma libertação, essas pessoas tentam te puxar para que você não ouça a verdade, para que você não consiga sair daquela situação ao qual você se encontra preso, ao qual você se encontra presa. Então fica esse alerta. Cuidado com o meio que você está envolvido. Talvez essas pessoas estejam sendo usadas por Satanás para estarem te prendendo no problema, na dificuldade, na luta, ou até no estilo de vida decadente que você está vivendo. Fica aí o alerta de todo o coração.